Olá, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar a relação entre cobrança de impostos e preços de medicamentos. O Brasil é o campeão na cobrança de impostos mundialmente, 33,9%. E para mudar esse estado de coisas, há uma proposta de emenda constitucional para reduzir a zero a cobrança de impostos sobre medicamentos. O seu autor, que é o nosso convidado aqui do programa Cidadania de hoje, o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Beto. Eu agradeço pela oportunidade. Senador, triste liderança essa, né? Não é de orgulhar a ninguém, né? É verdade. Um país como o nosso, que tem grandes problemas de saúde, na administração e na gestão da saúde, que tem situações quase de calamidade pública em muitos hospitais, não poderia se dar ao luxo de ter este título, este triste título, de ser o país com a maior carga tributária sobre medicamentos no mundo. Nós sabemos que uma gastrite, quando mal curada ou não curada, resulta em úlcera. Uma úlcera pode ser curada por um tratamento doméstico, mas pode também exigir uma cirurgia. Uma cirurgia custa caro. Quem passar por uma cirurgia precisa de licença no trabalho. Às vezes até isso pode se transformar num câncer e a pessoa acaba falecendo. Quando não, a pessoa acaba se aposentando por invalidez. O prejuízo que o governo tem por cobrar impostos na hora de vender o remédio para a gastrite é muito grande. Seria muito melhor não cobrar o imposto do medicamento mais simples, do medicamento que é usado no início do tratamento, e nós teríamos evitado todo o outro processo. Porque quando um trabalhador que ganha R$1.000 vai a uma farmácia comprar um medicamento que custa, por exemplo, 50, ele vai pagar no preço dos 50 um valor absurdo de quase R$20 de imposto. Nos Estados Unidos é zero. Zero? Zero. Não paga um tostão. Na Inglaterra é zero. Na Colômbia é zero. Veja, na Alemanha é 6%, no Japão é 2%, no Brasil 33,9%. Esse é o número mais identificado pelas entidades representativas do setor da farmácia e da indústria de medicamentos. Portanto, eu sempre digo, se o governo não tivesse esse apetite tributário na hora da produção e da comercialização de medicamentos, com certeza nós teríamos a saúde muito mais presente na vida das pessoas. Aliás, a saúde é um bem que a gente tem que valorizar e preservar. No Brasil, nós não pagamos nenhum centavo de imposto sobre o dinheiro que transita nas igrejas, sobre o dinheiro que transita nas empresas que publicam jornal e revista e sobre o dinheiro que transita no partido político. Ora, se a gente não cobra nada por causa da fé, por causa da ideologia ou por causa da notícia, por que vai cobrar por causa da dor? Não faz menor sentido. Por isso a minha PEC propõe a eliminação dos tributos sobre medicamentos no Brasil. Agora, o senhor fez esse estudo comparativo com outros países, né? A diferença é abissal, né? Mas nós temos no Brasil uma complexidade do sistema tributário federativo. Há sempre dificuldades de fazer qualquer alteração desse ponto de vista. Nesse caso, como é que a sua proposta poderia transitar sem criar nenhum tipo de dificuldade nas finanças dos estados? Veja, do ponto de vista político, essa proposta ela é a única que foi apresentada no Senado desde a edição da Constituição de 88, com a assinatura de 81 senadores. Portanto, aqui no Senado, nenhum senador é contra. Puxa. Todos são a favor da discussão da matéria e também da sua aprovação. Unanimidade. Acontece que essa questão federativa, tem imposto federal, tem imposto estadual, tem imposto municipal, tem taxa, tem contribuição, tem várias questões que estão envolvidas,
é que precisa ser vencida. Essa questão, ela dificulta uma decisão em favor da eliminação dos impostos sobre medicamentos. Por exemplo, na minha PEC eu falo eliminação dos impostos, mas ela não acabará com o PIS, COFINS, PASEP e essas contribuições e taxas que são cobradas. Tudo isso permanece. Tudo isso permaneceria. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório do senador Luiz Henrique, a matéria foi para o plenário, mas devido a manifestações de muitas lideranças a respeito da questão, a matéria voltou à comissão, onde agora será debatida de novo. E, pelo que eu tenho ouvido e comentado com o senador Luiz Henrique e outros senadores, nós vamos fazer uma alteração. Nós vamos fazer com que a PEC seja efetivamente aprovada, alcançando também essas taxas e contribuições federais e deixando a questão do ICMS para os estados. Porque os impostos federais implicam em aproximadamente 18%, 20% do todo. E os impostos estaduais representam os outros 12%, 13% do todo. Se nós aprovarmos aqui a eliminação dos impostos federais totalmente e também das taxas e contribuições, é evidente que os estados também vão fazer a sua parte. E tem mecanismos para fazer isso. Já existe até proposta do governo federal, propostas que já foram analisadas e discutidas aqui no Senado, que é a casa competente para isso, de unificar o ICMS em todos os estados do país na ordem de 4%. Exatamente. Aí não seria mais 12, seria só 4. E talvez esses 4 até se possa permitir a cobrança, porque eles permitiriam que o Estado também tivesse um controle sobre as farmácias, sobre a venda de medicamentos, principalmente os medicamentos que são considerados como rótulo preto e rótulo vermelho, tarja preta e tarja vermelha, que precisam de controle da saúde pública. Então, o assunto está sendo analisado, vai avançar, é uma grande bandeira e, acima de tudo, é um benefício para a pessoa, mas principalmente para a saúde de todo o país. Agora, tendo em vista, senador, o apelo social que essa proposta traz, unanimidade que ela já apresentou na assinatura de 81 senadores, o que é raro, né? Como é que o senhor elaborou um mecanismo legislativo para que, de fato, essa redução de impostos signifique também, lá na ponta, para o consumidor, uma redução do preço de remédio? Roberto, não é preciso mencionar na proposta de reforma constitucional nenhuma observação a respeito de este benefício, ou melhor, esta decisão do Legislativo, chegar ao consumidor. No Brasil, o preço dos remédios é regulado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que mantém um diálogo permanente com o Ministério da Saúde e com o próprio governo federal. Na hora em que nós tivéssemos aprovada esta PEC, automaticamente, por uma decisão do senador Luiz Henrique, que escreveu um artigo especial sobre essa questão, ela iria entrar em vigor no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da votação. Por exemplo, se votássemos hoje ela no Senado, ela entraria em vigor 1º de janeiro do ano que vem. E como a Anvisa é o órgão que fiscaliza os preços e tabela o preço dos medicamentos, obviamente que a partir de 1º de janeiro do ano que vem, por força de lei, todos os medicamentos sujeitos à tributação estariam isentos. Veja bem, falei sujeitos à tributação, porque hoje alguns medicamentos não têm tributação. É verdade. Já são isentos, mas não por lei. São isentos por decisão do governo. São aqueles medicamentos vendidos na farmácia popular, aqueles medicamentos destinados a diabetes, a pressão alta, a doenças que são mais presentes na vida da sociedade e que hoje estão inseridos em programas sociais do governo. Mas, de qualquer forma, a votação da PEC, a institucionalização desta regra de imposto zero vai beneficiar a população tão logo ela seja votada. Agora, que comentários o senhor poderia nos fazer e aos telespectadores em relação ao preço de remédios para humanos e para animais? Porque há aí um debate interessante sobre isso.
Essa é uma questão que eu pessoalmente não consigo compreender. Por que no Brasil, ao longo das últimas décadas, o setor agrário, por exemplo, que produz carnes, gado, que produz aves, conseguiu que os medicamentos veterinários tivessem menos impostos do que os medicamentos de uso humano? Eu sempre cito, se você tem um cachorrinho em casa e ele fica doente, você leva ele a um veterinário que vai aplicar uma injeção ou vai dar um medicamento, e esse medicamento tem menos impostos do que o medicamento que aquele proprietário ou aquele dono daquele cãozinho vai comprar para o seu próprio filho. Quer dizer, é um absurdo, é uma coisa que não dá para aceitar. Na verdade, foi a indústria de carnes do Brasil que conseguiu evitar que o imposto sobre os medicamentos veterinários crescesse mais do que o imposto sobre os medicamentos humanos. Mas isso a gente, obviamente, precisa reverter, porque gente é mais importante do que animal, sem dúvida nenhuma. Senador, existe também uma relação aí, comparativa de um forte componente político também, que é em relação à desoneração dos impostos para medicamentos, proposta que o senhor lança agora como uma PEC, né? Uma emenda constitucional, e também para alimentos, já que o próprio governo apresentou uma proposta para desonerar aqueles produtos da cesta básica. Qual é o comentário, qual é a analogia política que o senhor faria sobre isso? Uma coisa é certa, quem se alimenta bem adoece menos. Nós todos sabemos disso. Agora, quem se alimenta muito bem também pode ficar doente. Por questões de obesidade, por questões de diabetes, por questões as mais variadas. Excesso de caloria, excesso de caloria, tudo isso acontece. Quer dizer, é muito difícil a gente querer fazer relação de uma coisa com outra. Eu acho que os alimentos da cesta básica têm efetivamente que serem vendidos e comercializados com impostos muito reduzidos ou até eliminados. E os medicamentos também, porque existem problemas. Se uma pessoa, por exemplo, sofre um acidente, fratura as duas pernas, é óbvio que essa fratura não tem nada a ver com a alimentação. E os remédios que essa pessoa vai tomar, anti-inflamatório, antibiótico e não sei mais o que tudo, não tem nenhuma relação com a questão do alimento que ela usou ou deixou de usar. Então não dá para misturar as duas coisas, embora muita gente tente dizer, olha, se a gente eliminar impostos sobre medicamentos, sobre alimentos, a população se alimenta melhor e fica menos doente. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de câncer, nós estamos falando de acidentes, nós estamos falando de doenças genéticas, nós estamos falando de problemas que dia a dia incomodam, fazem sofrer famílias inteiras e que não encontram resposta e nem atendimento imediato em hospitais, em postos de saúde. Às vezes, simplesmente por quê? Porque não tomaram o medicamento corretamente quando ele foi prescrito na primeira consulta pelo primeiro médico visitado. A questão só vai se agravando. Então é preciso efetivamente mexer nisso e considerar remédios, medicamentos como um assunto e alimentos como outro. Nós sabemos que a indústria farmacêutica está entre aquelas que maior faturamento tem no Brasil, especialmente no caso dela ser, em boa medida, empresas estrangeiras, né, suas representantes aqui no Brasil. Uma proposta como essa que o senhor apresenta não traria, aparentemente, um efeito, digamos, negativo em relação a esse faturamento. Mas qual poderia vir a ser, o senhor que já deve estar debatendo essa questão com os representantes do setor, algum tipo de acordo possível para que eles próprios, diante do alto faturamento que têm, aquecessem e até apoiassem a medida para baixar o preço ao consumidor, aumentando, evidentemente, a escala de consumo? Eu tenho recebido manifestações de entidades de classe que representam a indústria farmacêutica e todos têm se manifestado amplamente favorável à proposta de eliminação dos impostos. Por quê? Porque se
uma pessoa tem uma gastrite, vou voltar ao exemplo de antes, e ela for ao médico, e o médico disser, você tem que tomar durante 3 meses este medicamento, e cada caixa dura 1 mês, e cada caixa custa R$50, talvez essa pessoa compre a primeira, a dor passa. Aí a segunda, talvez ele compre também, se sente melhor. E aí já volta a tomar café, cerveja, às vezes até alguns fumam, e a gastrite volta. Se a caixa de remédio, de medicamento, custasse 30, com certeza a pessoa tomaria as 3. E aí, obviamente, a indústria farmacêutica, que hoje vende 1 ou 2 caixas, vai vender 3. A indústria tem muito interesse em eliminar-se os impostos, porque ela sabe que daí a população vai atender a toda a prescrição médica integralmente. Por quê? Porque todos querem saúde, para si, para os seus familiares. E, obviamente, por isso a indústria terá um faturamento ainda maior, se isso acontecer. E eu não tenho nada contra a indústria farmacêutica. Pelo contrário, eu acho que a indústria farmacêutica pesquisa diariamente, no mundo inteiro, novos medicamentos, novas drogas para a cura de velhas doenças. A gente sabe, eu tenho visitado inclusive muitos laboratórios, mundo afora, de pesquisa na área da saúde, e a gente vê que o progresso da ciência é fantástico. Mas para que um remédio seja produzido, um medicamento seja colocado no mercado, desde a hora que começa a pesquisa até a hora de vender o primeiro comprimido, leva seguramente 10, 15, 20 anos, às vezes, de pesquisas. Então, no momento em que a indústria farmacêutica vai avançando, se modernizando e descobrindo novas drogas, nós temos que permitir que essas novas drogas cheguem aos consumidores, às pessoas que têm problema de saúde, por preço mais baixo, porque senão vai ser impagável. Quem tem um câncer, por exemplo, e precisa de um produto biotecnológico, que são essas substâncias que hoje já vêm em forma de célula viva, congelada, isso não há dinheiro que pague, se depender do bolso de um trabalhador. Então, o SUS tem que suportar isso. E veja bem, Beto, é um absurdo. Prefeitura municipal que compra medicamento para colocar no posto de saúde da prefeitura, paga imposto. Ou seja, o prefeito compra R$100 mil de remédios e medicamentos para os postos de saúde da prefeitura, e desses R$100 mil, R$33 mil vão para o cofre do governo estadual e do governo federal. Se não tivesse imposto, o prefeito compraria aqueles mesmos medicamentos por 70. Claro. E gastaria menos, poderia pagar mais para os seus enfermeiros, para os seus médicos, poderia construir mais postos de saúde, trocar as ambulâncias, enfim, a saúde funcionaria melhor. E aí, obviamente, nós teríamos grandes avanços. Muito bem. Senador Paulo Bauer, queria agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania, trazendo esse tema tão relevante. Estaremos sempre aguardando por novas oportunidades aqui. Muito obrigado. Abraço a todos. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Se quiserem rever esse ou outros programas, ou mesmo baixar, copiar esse programa, você pode, primeiro, se utilizar do endereço que está na sua telinha, aí, o www.senado.leg.br/TV, ou mandar mensagens para nós, para a nossa produção, pelo 0800 61 2211. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.